Bom, meu nome é Bruna Benites, eu tenho 35 anos, nasci em Cuiabá, no Mato Grosso, e a princípio a minha ideia de jogar futebol era para estudar. Então eu tinha um sonho de fazer faculdade e quando criança eu sempre brincava com meus irmãos de futebol. A gente jogava juntos, na rua onde eu morava tinha mais meninos do que meninas, então a brincadeira também acabava sempre sendo futebol. E para brincar, junto com os meus irmãos, junto com as outras crianças, a gente tinha que jogar bola. E eu comecei com mais ou menos uns, que eu me recordo de infância, né, uns 5 para 6 anos, eu me lembro de jogar futebol na rua com os meus irmãos, com os meus amigos, e a princípio era só brincadeira. E quando eu entrei na escola, a gente fazia educação física também, e educação física era ou futebol ou vôlei, e eu queria jogar as duas coisas. Então, os meninos sempre acabavam me deixando jogar futebol com eles, porque falavam que eu jogava bem, e chegou uma época que eles diziam que eu jogava até melhor que os meus irmãos, né? Mas os meus irmãos sempre foram bastante tranquilos, sempre aceitaram bem. E a gente, a princípio, brincava só na rua de casa. Depois de um tempo, quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, eu fazia catequese na Igreja Católica e a minha aula era todos os sábados. E num sábado eu estava indo para a igreja e de repente, antes de chegar na igreja, um pouquinho antes de chegar na igreja, eu vi várias meninas entrando num ônibus, todas de uniforme. E eu fiquei curiosa porque até então eu nunca tinha visto outras meninas que jogavam futebol. E naquele momento eu não sabia o que elas faziam, mas eu fiquei curiosa e aí perguntei. Cheguei perto, perguntei para uma das pessoas que estavam lá, era um time de quê? E falaram que era um time de futebol. E aí eu voltei para casa, cheguei em casa, falei para minha mãe que eu tinha descoberto que tinham outras meninas que jogavam futebol ali onde eu morava e que eu queria jogar também. E a minha mãe, na mesma hora, ela, em momento algum, ela questionou, ela falou, não, minha filha, se você quer jogar, tudo bem, a gente vai ver com quem que a gente pode falar para você fazer parte desse time. E aí nós fomos, né, na mesma semana, a minha mãe conversou com uma das vizinhas dela e a vizinha disse que ela conhecia o pessoal e me levou lá. E na época eu era mais nova que todo mundo, né? Eu tinha 13 para 14 anos e as outras meninas já eram mais velhas, algumas de 18, outras mais do que 18. Então, a partir de então, eu comecei a treinar com esse time. E nós fazíamos os treinamentos lá no bairro onde eu morava, que era o Jardim Imperial, em Cuiabá. Os treinos eram lá. E eu fui me desenvolvendo ali. A princípio eu não jogava, eu só treinava, porque eu não tinha idade para jogar, não podia, o campeonato não aceitava atletas jogando com menos de 16 anos, então eu tive que esperar um bom tempo para começar a jogar de verdade. E ali dentro fui treinando, fui desenvolvendo, fui melhorando. É, as meninas falavam que eu tinha talento, que eu tinha habilidade, que eu tinha porte de atleta, e me deixava feliz e mais motivada para treinar e melhorar. Até que ali dentro mesmo do time, uma outra pessoa, uma outra colega, ela tinha família que trabalhava nos Correios. E os Correios estavam montando um time de futebol feminino, de futsal, na verdade. Só que só podia fazer parte desse time quem fosse filho ou parente de funcionário. E aí eles me levaram para lá para fazer um teste, mas eu não tinha ninguém ali da minha família que trabalhava. E aí essa minha colega inventou uma história que ela era minha prima, que eu era prima de primeiro grau, e eles abriram uma exceção que eu podia jogar nesse time. E aí foi passando assim. Primeiro fiz parte do time dos Correios, e lá depois dos Correios, uma outra pessoa que eu conhecia lá dentro me levou para um outro time, e eu fui cada vez indo para times mais profissionais, eu poderia dizer assim, né? Que treinavam mais vezes na semana, que davam alguma coisa. Na verdade, eu não recebia por isso, né? Mas eu ganhava vale transporte e posteriormente consegui bolsa no colégio. Aí comecei a estudar através de bolsa, no primeiro ano, se eu não me engano, foi. No primeiro ano foi a primeira bolsa de estudo que eu ganhei para estudar num colégio particular. Até então eu estudava em escola pública. E aí, nesse time, nós fizemos, era um time de futsal, então nós tínhamos um time muito bom que ganhou tudo
tudo que disputou naquela época em Cuiabá foi mais ou menos em 2001, se eu não me engano. E aí eu estudei o meu ensino médio todo com bolsa, né, através do futebol. E no final de 2004, a minha mãe resolveu que queria se mudar para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque meu irmão mais velho morava em Campo Grande, e aí ela queria que a gente ficasse todos juntos, e nós resolvemos nos mudar para Campo Grande. E quando o pessoal do meu time soube que eu ia mudar para Campo Grande, eles conversaram comigo e falaram: olha, Bruna, lá em Campo Grande existe uma universidade católica, chama Universidade Católica Dom Bosco, e essa universidade é a mesma linha do colégio pelo qual eu jogava, que era o Oratório Santo Antônio. E eles falaram: ó, é o mesmo dono, é a mesma linha da escola, então a gente pode tentar conseguir uma bolsa para você, já que você vai mudar para Campo Grande. E aí, quando eu me mudei para Campo Grande, eu já fui com tudo certo. Eu já sabia que eu tinha que fazer o vestibular na época, mas eu sabia que fazendo vestibular, passando no vestibular, eu teria tudo encaminhado para receber uma bolsa de estudos. E foi isso que aconteceu. Eu me mudei para Campo Grande em 2005, iniciei o curso de fisioterapia e fiz o curso todo, os 4 anos, estudando e treinando. Então, eu era bolsista, e, curiosamente, por ser bolsista, a gente não podia ter faltas no treino, porque cada falta que a gente tinha no treino acabava descontando 5% da bolsa. E então eu sempre fui muito dedicada, até porque eu gostava de jogar futebol e também porque eu gostava de estudar. Eu estava fazendo o curso que eu sempre sonhei em fazer, que era fisioterapia. E aquilo ali também eu sabia que posteriormente me deixaria também próxima ao esporte, né? Porque a fisioterapia tem tudo a ver com esporte. A gente sabe que é uma das profissões que são essenciais em qualquer modalidade esportiva. E então eu já tinha esse sonho de ser fisioterapeuta e provavelmente eu me manteria dentro do esporte depois de formada. Até porque a ideia de jogar futebol era apenas, ó, vou estudar, terminei, consegui minha faculdade, aí eu pararia de jogar futebol para trabalhar. E foi exatamente o que eu fiz. Me formei em 2008 e aí eu parei de jogar futebol, mais ou menos por um ano e meio. Fiquei só trabalhando com fisioterapia, me mantia ativa, claro, treinava de vez em quando, mas só por hobby. Até que em 2011, uma colega que fez faculdade, que jogava no time da faculdade comigo, ela também fez fisioterapia, só que ela era uma turma é, mais nova que a minha. E aí ela estava em Foz do Iguaçu e me convidou para ir para lá, porque eles falaram que estavam precisando de uma zagueira e ela tinha o meu nome para indicar. E eles entraram em contato comigo. A princípio eu hesitei um pouco porque eu não sabia como seria, até porque eu estava trabalhando e eu não poderia simplesmente largar meu trabalho e começar e tipo voltar a jogar futebol assim, né, depois de um ano e meio. Então eu hesitei, eu fiquei de dar uma resposta, até porque eu precisava ir para o meu trabalho e conversar com o pessoal de lá para saber o que eles iam me falar. E isso foi numa sexta-feira que ela me mandou a primeira mensagem. E aí eu falei, ó, segunda-feira eu trabalho, posso conversar com eles e eu te dou uma resposta. E no sábado, ela me retornou de novo dizendo que eles tinham recebido uma atleta lá, que a menina foi para fazer teste na posição que eu iria e que eles gostaram da menina e que a menina iria ficar. E aquela hora eu achei que, eu falei, então realmente não era para ser, né? Seria uma loucura eu largar tudo e ir. E abandonei a ideia. Só que fiquei com aquilo dentro de mim. Mas não poderia simplesmente, tá, tô indo, sem conversar com o meu trabalho, sem dar uma explicação. E aí eles me falaram que tinham arrumado essa outra pessoa no meu lugar e eu abandonei a ideia. E no dia seguinte, no domingo, a mesma pessoa me retornou, essa mesma colega me retornou e falou para mim, Bruna, eu tô mandando mensagem para você, porque você não vai acreditar no que aconteceu aqui. Uma das meninas, uma das zagueiras, se machucou no treino da manhã hoje e foi uma lesão séria, vai precisar de cirurgia, então nós precisamos de uma zagueira. E aí, você vem ou não? Naquele momento eu parei, pensei, falei, não é para ser, preciso pelo menos ver como é que vai ser isso. E então eu achei que aquilo ali era algum sinal que eu deveria fazer aquilo, né? Que eu deveria tentar.
E na mesma hora eu falei para ela, não, vamos fazer o seguinte, pode falar para o seu treinador que eu vou. Eu só preciso de um dia, eu preciso chegar no meu trabalho e conversar com eles, dizer que eu vou embora, que eu vou voltar a jogar, mas você pode confirmar com ele que eu vou, eu aceito. E aí foi o que eu fiz segunda-feira, cheguei no meu trabalho, conversei com o meu chefe na época, eles entenderam, até porque todo mundo sabia que eu era atleta, então eles entenderam e me desejaram boa sorte, e na terça-feira eu já estava em Foz do Iguaçu. E meu primeiro pensamento quando eu cheguei lá, que eu coloquei as malas dentro do quarto, sentei na cama e eu pensei, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Larguei meu trabalho para jogar futebol. Eu não tinha muita certeza se aquilo ia dar certo ou não, mas eu sabia que eu precisava tentar, porque era muita coisa me levando para aquele caminho, né? E aí eu fiz essa escolha e acabou dando tudo certo. Nesse mesmo ano de 2011, nós fomos campeãs do campeonato nacional da época, que era a Copa do Brasil, e naquela ocasião o treinador da seleção brasileira, ele estava no jogo, e assim que terminou a partida, nós ganhamos, e ele veio conversar comigo, me deu parabéns, falou que tinha gostado muito do meu trabalho e que as portas da seleção estariam abertas para mim. Mas eu não, na verdade eu agradeci o elogio, apertei a mão dele, mas eu não tinha muita expectativa, até porque eu nem sabia como é que funcionava essa questão de seleção brasileira. E aí, em janeiro de 2012, veio a minha primeira convocação. Era um ano olímpico, né? Era a fase de treinamento para as Olimpíadas, e eu fui convocada pela primeira vez. Então foi uma emoção inexplicável, algo que eu não sabia muito como é que funcionava, eu não sabia o que sentir, não acreditava, até porque eu era uma atleta que tinha parado de jogar por quase 2 anos e voltou a jogar naquele ano, já tinha 25 anos, então não era mais tão jovem assim, e está na seleção brasileira pela primeira vez. O primeiro foi quando eu recebi a primeira convocação, eu estava em casa, na época eu estava de férias, era em janeiro, eu estava de férias ainda, e eu estava sentado na mesa quando me ligaram e me dando parabéns, dizendo que eu tinha sido convocada. Eu não tinha entendido muito, porque eu não sabia como funcionava. Aí falaram, não, entra na internet aí e olha que seu nome está lá na lista. Sai uma lista e seu nome está lá. E aí eu entrei na internet, olhei a lista e meu nome estava ali. Aí demorou uns 2 minutos, minha mãe estava na cozinha fazendo alguma coisa, demorou uns 2 minutos, ela veio, ela falou, o que foi, minha filha? Aí eu fiquei parada, sentada assim, olhando na tela do computador, ela, o que foi, Bruno? Eu falei, mãe, eu fui convocada para a seleção brasileira. Aí a minha mãe falou, como assim? Eu falei, fui convocada para a seleção brasileira. E ela me deu um abraço assim muito forte e disse que ela sempre soube que eu ia chegar. Ela acreditava em mim. E aquele sentimento, aquele abraço significou muita coisa, porque ela me dizia que sempre soube que eu iria chegar, quando nem eu acreditava, nem eu sonhava em chegar. E a minha mãe, ela disse que ela sabia que eu iria chegar. Então, esse acho que foi o primeiro momento mais marcante da minha carreira como um todo e o mais simbólico, até porque se não fosse por ela, se não fosse por esse sonho dela de dizer que queria me ver jogar na TV, muito provavelmente eu não teria voltado a jogar futebol. Então foi uma emoção inexplicável e o meu maior sentimento foi de gratidão porque aquilo ali tinha acontecido comigo e porque de certa maneira eu estava realizando o sonho da minha mãe. E hoje ela tem esse sonho realizado, né? Ela já me viu várias vezes e é algo que eu sou muito muito grata por ter vivido. E toda essa experiência, tudo que aconteceu na minha vida serviu de aprendizado e eu fui crescendo como atleta, crescendo como pessoa, como mulher, vivenciar vários lugares diferentes. Eu acho que tem muitas coisas que talvez eu não tivesse oportunidade de ter realizado, como, por exemplo, viajar o mundo, se eu não fosse atleta, né? Então, é algo muito gratificante para mim e algo que me fez crescer muito como pessoa, né? Viver em outros lugares, vivenciar outras culturas, aprender, é,
culturas, né? Estar com pessoas diferentes, de lugares diferentes, e aprender a conviver naquele meio, ter experiência de conviver com pessoas que falam diferentes línguas, né? Então, acaba contribuindo para a vida pessoal também. E isso é algo que é muito gratificante para mim como ser humano hoje. Então, eu diria que tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte, ao futebol. Hoje o futebol é a minha profissão principal, né? Eu ganho a vida com o futebol. Eu tive a oportunidade de ajudar minha família através do futebol, então eu diria que o futebol mudou minha vida de uma maneira que eu não esperava, até porque eu não planejei isso, né? Não foi algo que, eu quero ser atleta profissional. Não, não foi o que aconteceu. As coisas foram acontecendo e eu tenho certeza que foi tudo de acordo com a vontade do Senhor, porque no começo, quando eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta, eu ganhava muito pouco, muito pouco. E eu não entendi. Eu me lembro de algumas vezes ir para casa dentro do ônibus, porque eu trabalhava das 7 da manhã até as 7 da noite. Eu me lembro de ir para casa dentro do ônibus e orar para falar com Deus e perguntar, né? Porque nos 4 anos de faculdade eu fui uma boa aluna, eu tirei boas notas, eu nunca faltei aula, e eu tinha que treinar no meio de tudo isso, eu nunca faltei treino também. E eu não entendia por que eu ganhava tão pouco naquela época. Falava, Senhor, eu fiz tudo certo e eu não entendo por que eu ganho tão pouco. E depois que as coisas aconteceram na minha vida que eu fui entender. Quando me ofereceram a oportunidade de ir jogar futebol lá em Foz, o cara me ofereceu um valor, eu acho que pouquíssima coisa a mais do que eu ganhava como fisioterapeuta. E naquele momento eu falei, se eu vou, ok, vou tentar, vou ganhar um pouquinho melhor, então vamos ver o que vai dar. E hoje eu entendo que se naquela época eu ganhasse melhor, eu ganhasse um pouquinho melhor, eu não teria aceitado voltar a jogar futebol. Então, eu acho que a minha vida teria sido diferente e eu não estaria aqui contando essa história para vocês hoje. É, acho que a coisa mais difícil, né, nessa trajetória de atleta é, são as viagens, são as mudanças de países, de lugares, então a gente acaba tendo que desenvolver uma resiliência enorme, né? A gente vai se adaptando, vai aprendendo, vai crescendo, e são coisas que acabam contribuindo para mim, foram coisas que acabaram me contribuindo para me formar como ser humano. E eu acho que tudo que eu sou hoje, tudo que as coisas que eu procuro passar para as pessoas que estão à minha volta, são coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira. Hoje eu estou com 35 anos, então eu tenho, de carreira profissional, eu tenho praticamente, ano que vem eu faço 10 anos de carreira profissional, né? Então é uma jornada que eu vivi, que eu tive várias experiências e que eu consigo compartilhar, principalmente aqui, onde eu estou hoje, em Porto Alegre, no Internacional, com as meninas mais jovens, que sempre perguntam como é que foi, tudo que eu passei, a trajetória que eu percorri para chegar no Inter hoje, e a curiosidade que as pessoas têm em relação a como é estar na seleção brasileira. Isso é algo que eu fui ganhando, fui aprendendo, fui evoluindo ao longo dos anos, através da experiência que eu tive. É, a questão de liderança, aqui, não só aqui, né, mas nos clubes que eu passei, eu sempre, é, in, é, involuntariamente, eu acabei tendo esse papel de líder, né, de capitã. Então, todas as equipes que eu passei até hoje, eu fui capitã, inclusive da seleção brasileira, eu fui capitã durante um tempo, antes de me machucar. E eu acho que a questão de liderança é algo que é natural, e eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Então, eu procuro fazer o meu melhor todos os dias, inspirar as pessoas que estão à minha volta a fazerem o melhor delas, porque liderar é você fazer com que as pessoas acreditem naquilo
voluntariamente e que elas te ajudem a atingir os objetivos que a gente estabelece, né? Então, dentro de uma equipe, dentro do esporte, né? O futebol é um esporte coletivo, a gente precisa muito uma das outras, né? Então, eu procuro sempre manter o equilíbrio das coisas, eu procuro sempre conversar com todo mundo, fazer com que todo mundo esteja na mesma página, né? No futebol a gente usa muito essa frase, estar na mesma página, porque se uma faz uma coisa e outra faz algo diferente, o jogo não flui. Então a gente precisa estar na mesma página, a gente precisa acreditar na mesma coisa para que a gente consiga atingir os objetivos. Então eu procuro sempre dar o exemplo onde quer que eu esteja, porque às vezes a gente acha que as pessoas não veem, mas tem sempre alguém olhando para a gente, né? Então, às vezes, o mínimo detalhe que você faz, algo que seja pequeno, alguém sempre vai estar vendo. E, inclusive, eu já tive experiências a respeito disso, de pessoas me mandando mensagem na rede social, falando, eu assisti um jogo seu e eu achei muito bonita a atitude que você teve quando alguém estava discutindo e você foi lá e separou. Ou alguém estava muito exaltado e você foi lá e tirou ali da confusão e conversou e acalmou a pessoa. Então, isso são coisas que são coisas naturais, né? Coisas que acontecem no jogo, que a gente faz no automático, mas tem sempre alguém vendo, tem sempre alguém prestando atenção e a gente acaba, como atleta, sempre sendo exemplo para alguém, né? Então, eu recebo com frequência mensagens em rede social de criança falando que gosta muito do meu trabalho, que quer ser como eu quando ficar mais velha. E hoje o futebol feminino vem crescendo dentro do Brasil, né? Principalmente, até porque aqui o futebol é um esporte ainda masculino, né? É tido como um esporte masculino. Então, hoje é bem bacana quando eu recebo qualquer tipo de mensagem de meninas, crianças que querem ser jogadoras, né? E que elas podem acompanhar a minha carreira e me ter como espelho. Então, isso é algo que eu prezo muito e eu procuro fazer o melhor possível para que eu seja um bom exemplo, né? Porque tem muita coisa acontecendo hoje no mundo e a gente sabe que todos nós precisamos de bons exemplos. E eu, como atleta, como membro da igreja, me sinto na obrigação de ser um exemplo para as pessoas. Eu procuro sempre, nas redes sociais, eu procuro sempre falar mais sobre o meu trabalho, porque é isso que as pessoas gostam de acompanhar, é isso que as pessoas elas estão ali, né? Me procuram, vamos lá, me buscam na internet pelo meu trabalho. Então, eu sempre estou colocando coisas do meu trabalho, mostrando como é o meu trabalho, como eu encaro o meu trabalho e da melhor maneira possível, até porque ser atleta não é um trabalho como o outro, né? Você não deixa de ser atleta quando você sai do treino e vem para casa. Ser atleta é um modo de vida, né? Então, eu sou atleta 24 horas por dia, até chegar um dia que eu falar, não, a partir de agora não é isso mais que eu quero para minha vida e encerrar a carreira. Então, a gente abre mão de muita coisa, né? Por exemplo, eu tive esse ano de 2020, que foi um ano totalmente atípico, esse ano de pandemia, de situações difíceis, em que eu fiquei o ano inteiro sem ver a minha família. Então, eu fiquei praticamente sozinha o ano todo, mesmo quando as atividades pararam e a gente estava em quarentena, eu não fui para casa, né? Não fui para ver a minha família, eu acabei ficando sozinha no apartamento, porque eu fiquei com medo, né? E a gente procura cuidar da família. Então, eu tenho minha mãe e eu me preocupei muito com ela. Então, eu preferi ficar sozinha, abrir mão, continuar o meu trabalho, né? Da maneira que eu poderia, ali fazendo os trabalhos dentro de casa. Mas, em momento algum, eu pude parar, né? A gente, como atleta, você não pode parar. Então, foi um ano difícil, um ano atípico, em que muita coisa diferente aconteceu. Eu, como atleta, eu não me lembro de ter ficado parada por 4 meses sem treinar, né, sem poder ir no campo treinar. Isso só acontece quando a gente tem lesões graves, mas assim, num período de
normal, estando bem, estando saudável. Foi a primeira vez que isso aconteceu, então foi um período bastante difícil. Difícil não só o fato de você estar em casa e não poder treinar, mas eu acho que mentalmente isso é algo que preocupa muito, que foi muito desgastante, até porque a gente não sabe, não sabia quando a situação ia acabar, como iria acabar. Então, eu tive que arrumar uma forma de me manter motivada, de me manter ativa, de me manter saudável mentalmente, para que quando chegasse o momento de voltar às atividades eu estivesse bem. E eu acho que a melhor forma de se manter bem, se manter tranquilo, se manter positivo nesses momentos difíceis em que você não pode estar com as pessoas, né? Porque a gente sabe que estar com as pessoas, você poder se reunir, você poder abraçar a sua família é algo muito importante. E eu acho que não só eu, mas todo mundo só percebeu o quanto isso é importante no momento em que a gente não pôde mais fazer isso, né? No momento que a gente teve que ficar recluso, ficar sozinho, ficar sem poder estar com as pessoas que a gente ama. Então, a melhor forma de me manter motivada nesse período era trabalhar da maneira que dava, né? Treinei em casa e esperar, confiar no Senhor que as coisas iam ficar bem. Eu tinha certeza que as coisas ficariam bem, que tudo voltaria ao normal. Eu não sabia quando, mas eu tinha certeza que as coisas ficariam bem. E ainda não está tudo normal, né? Nós estamos num momento ainda um pouco complicado, mas eu acredito que aos poucos as coisas vão voltando ao normal e vão voltar a ser como eram antes. E a melhor maneira de me manter positiva, de me manter saudável, é compartilhando o que eu fazia com as pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanhavam ali em rede social. Então, eu procurava estar sempre colocando mensagens positivas, colocando coisas que inspirassem as pessoas, porque realmente eu acredito que tudo isso vai passar. Então, eu procuro passar para as pessoas que, não, vai ficar tudo bem e a gente tem que estar positivo e preparado para quando as coisas voltarem ao normal. Em relação a alguma experiência que eu tive e trouxe para minha vida dentro do esporte, eu acho que foi o meu primeiro momento com a seleção brasileira, assim, de verdade. O meu primeiro jogo pela seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção brasileira, foi justamente na Olimpíada. Acho que na maior competição que existe no mundo e que todo atleta sonha em disputar, né? Todo atleta sonha em representar o seu país nos Jogos Olímpicos, e eu tive o privilégio de, de ter isso na minha vida por duas vezes já, né? Em 2012 e em 2016. E algo que me marcou, que eu trago para a vida, foi o meu primeiro jogo com a seleção, que foi nas Olimpíadas em 2012, quando eu estava perfilada assim para entrar no campo. A gente entrou antes, aqueceu, não tinha ninguém no estádio, estava praticamente vazio. Aí terminou o nosso aquecimento, nós voltamos para o vestiário, vestimos o uniforme e viemos para o jogo. E antes de você entrar no campo, você fica perfilado ali, uma equipe do lado da outra, você fica num túnel e esperando o momento deles autorizarem para a gente entrar no campo, né, perfilado. E a experiência assim que eu vou trazer para minha vida, e eu lembro como se fosse hoje, foi esse sentimento de estar ali em pé naquele túnel pela primeira vez com a camisa da seleção brasileira na competição mais importante que existe no mundo, e estar ali para representar o meu país do outro lado do mundo, né? E representar uma nação inteira. Então, esse sentimento de patriotismo até então eu não tinha, eu não sabia o que era. Eu sou brasileira, ok, mas eu não tinha esse sentimento de patriotismo. E isso foi algo que eu aprendi a ter depois que eu me tornei atleta profissional e quando eu vesti pela primeira vez a camisa da seleção brasileira. Então foi algo que me marcou e que eu carrego comigo
esse sentimento de ter muito orgulho do país que eu nasci, do país que eu vivo, ter muito orgulho da nação que eu represento e, mais importante do que tudo, eu tenho muito respeito e eu tenho noção da responsabilidade que é representar o Brasil, né, mundo afora. E eu sou muito grata por fazer parte disso e ano que vem completa 10 anos que eu consigo viver esses momentos, né? Então, isso é algo que me marcou, que eu trago comigo e que eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas que estão à minha volta, né? Principalmente atletas mais jovens. Eu procuro sempre falar para elas sobre esse sentimento e dizer para todas elas que todo mundo é capaz de chegar lá, né? Não é a seleção brasileira é o ponto principal da carreira de um atleta e a gente sabe o quanto é difícil chegar, mas eu procuro sempre deixar claro para as meninas, como atletas, que se elas continuarem trabalhando certo, se elas continuarem fazendo o melhor, elas vão chegar ali, assim como eu cheguei. Então, essa é a minha história e espero que sirva de inspiração para vocês, que sirva de exemplo para vocês. E eu acho que o maior exemplo de todos é a gente fazer tudo o que a gente faz na vida, independente da profissão que seja, independente de ser atleta ou não, a gente fazer tudo que a gente faz na vida com muita paixão, com muito amor e principalmente com 100% de dedicação. Porque quando a gente faz as coisas com o nosso melhor, com o nosso coração, a gente consegue alcançar todos os sonhos. Então, essa é a minha mensagem.